dessa casa, demais vereadores, excelentíssimo senhor prefeito, recebam meus cumprimentos, demais presentes, servidores públicos municipais. É uma honra a gente estar aqui nesse momento ímpar, que eu chamo assim, no município de Capela, para estar discutindo um assunto de suma relevância. Então, eu, na oportunidade, parabenizo o vereador Zé Silva e os demais membros dessa casa por terem adotado essa postura de realizar uma audiência pública para discutir um assunto e uma problemática do município. Mas antes eu queria dizer, o município de Capela tem mais problemas para a gente discutir, senhores vereadores. É importante que essa Casa do Povo tome conhecimento de todos os fatos e tudo que ocorre dentro da casa pública, principalmente, sobretudo, de demais fatos e situações que o município for encontrado. A gente precisa abrir essa oportunidade novamente para a gente discutir as improbidades administrativas deixadas pelo município, para a gente discutir, em especial, a inadimplência encontrada pelo atual gestor, que ingestou a atual administração até o momento e está alijada de firmar convênios e com muitas dificuldades. Recentemente estivemos em Brasília para discutir uma problemática de mais alta relevância, tão quanto Capela Prévia. E pouco se falou isso na cidade, na Câmara de Vereadores. Acho que alguns vereadores já citaram, porque também não vêm acompanhando as sessões, mas têm ouvido que eu participo da cidade, participo da população. Eu já tenho um tempo nesse município, as pessoas sabem, a gente fez um trabalho no Sindicato de Servidores Públicos, e aqui tenho a oportunidade e a honra de prestar meu serviço e dar continuidade à população, para dizer que a saúde, a qualquer momento, pode virar um caos. E a gente vai explicar. Principalmente em razão do 1.500.000 que não foi pago e está deixado lá. E a gente tem uma problemática que vai gerar responsabilidade para muitas pessoas. Mas para adentrar no Capela Prévia, né, a gente vai aguardar que a Câmara traga essa oportunidade para a gente discutir esses assuntos esclarecedores para a população, né, do estado que foi encontrado o município de Capela. Então, assim, o Capela Prévia, gente, previdência privada, a gente às vezes eu ouvia as pessoas falarem aqui no município, foi um erro, foi um equívoco tirar da Previdência Social e trazer Capela Prévia. Antes eu estava conversando com um colega que a gente tem lido que vai ser uma realidade. Até 2015, os municípios, muito provavelmente, serão obrigados a ter a sua previdência privada. Ninguém mais vai ficar no INSS. O INSS já está fazendo os custos que se tem para se manter as prefeituras. E diga-se de passagem, o maior devedor do INSS são as prefeituras. O maior rombo da Previdência é provocado pelas prefeituras brasileiras. Tá certo? Então, quando a gente traz a realidade para a Previdência privada, a gente tem essa oportunidade de ver. Os demais municípios, eu cito o Riachão, devem 200 milhões de reais ao INSS, mais que Feira de Santana. E aí ninguém discutiu na Câmara porque o INSS faz um parcelamento lá simples, a prefeita já fez. A população não teve essa oportunidade que vocês, beneficiados, estão tendo agora de tomar conhecimento dessa situação previdenciária do município. Parabenizo, dou graças a Deus porque Capela já está diante de muitos municípios brasileiros por ter um instituto de previdência própria, e nem só ter esse instituto, ter um instituto sustentável, um instituto que é referência, e não é um dos melhores não, da Bahia é o mais sustentável, é o de Capela Porto Alegre. Então, renovo meus parabéns aos vereadores pela oportunidade, porque isso é uma luta da administração, dos servidores, e quem vai ganhar é a população. O Capela Prévia existe, o parcelamento que está sendo feito aqui, eu não vou me alongar, porque o colega já falou acerca da legalidade, né, do Ministério da Previdência, que a gente está seguindo o parcelamento dentro dos ditames legais. Quando se falou dos valores que vai se parcelar dentro, e que Simone se equivocou, eu vou corrigir. Poderíamos fazer esse parcelamento até em 60 meses. Em discussão com a entidade, resolvemos fazer em 48. No ano de 2009, o município de Capela tinha em torno de 320 funcionários. Foi atrasado o valor no ano de 2009. Ivan está ali, sabe do parcelamento que fizemos no ano de 2009 em 60 meses. Fizemos em 60 meses em 2010, viu? Não foi em 48 como está se propondo aqui hoje, não.
mesmo que passe para a administração posterior, é bom deixar claro que em 2009 o parcelamento foi feito em 60 parcelas de quase R$7.000, que ainda está sendo pago. Para vocês saberem, além desse parcelamento atual, existe um terceiro que com os reajustes agora vai para R$15.000. Além desses dois, existe um débito que o município está pagando e que tem que deixar claro de mais R$15.000. É um débito que gira em torno de R$4 milhões. E aqui eu não quero crucificar gestor nenhum, é uma dificuldade, é uma realidade que existe no país. Todos que passam pela administração pública têm essa dificuldade, não seria diferente para o ex-gestor. O que eu falo é que hoje, o município de Capela tem 547 servidores concursados, 200 a mais, 49 deles nomeados em dezembro do ano passado no apagar das luzes da administração, assoberbando consideravelmente os valores a serem repassados, a folha de pessoal, né, e as dificuldades para serem enfrentadas pelo gestor no exercício seguinte. Isso a gente não pode esquecer nem pode tirar, porque isso está em uma realidade que a gente contra fatos não há argumentos. Partindo-se desse pressuposto, a gente tem visto recentemente, e não é novidade, 80% das prefeituras da Bahia, e o TCM já deu essa nota, estão além do índice de pessoal. As quedas nas receitas de 2013 não precisa ninguém mentir nem explicar. Basta considerar os anos de 2011 e 2012, mês a mês com 2013, e a gente vai ver uma redução de cerca de até 37% das receitas do município. Valendo-se em conta das deduções e das políticas públicas implementadas pelo governo federal, que reduziram impostos para material eletroeletrônicos da linha branca, reduziram o ICMS para a cesta básica, reduziu o IPI para os veículos, e o que ocasionou a maior fonte de receita dos municípios gradativamente foram diminuídas e estão sufocadas. E os municípios da Bahia, na sua grande maioria, nem só da Bahia, em todo o país, estão baixando decretos de contenção de despesa, reduções de situações, porque os municípios estão literalmente quebrados financeiramente. Essa é uma realidade que nós temos que partir do pressuposto, numa audiência pública, para quem quer o bem de Capela, para quem quer crescer Capela, para quem quer que Capela saia à frente em outros municípios. A gente tem que pensar nesse pressuposto. Valendo-se disso, a gente tem feito dentro do município, e quando o assunto é Capela Prévia, tido total atenção e total seriedade, porque a gente sabe da importância e do que tem. Agora, administrar o município dentro de suas receitas, e a gente sabe, todo mundo tem casa, se você ganha R$1.000 e gasta 1.200, ou tem 1.200 de despesa, melhor dizendo, essas contas não vão fechar. E a administração pública hoje, em todos os municípios, está passando por isso. Quando a gente fala de crítica, a crítica faz parte. E o administrador tem que estar à frente para receber a crítica, até mesmo porque as melhoras, né, vem daquela crítica, às vezes a crítica produtiva, não aqueles espertalhões de plantão que estão lá porque perderam um emprego comissionado, não. Aquele mesmo que vem criticar pensando no bem da coletividade, não do próprio umbigo, porque infelizmente nas cidades tem isso. E eu advogo em outros municípios, em outras prefeituras, e eu sei que reza esse bavi, que infelizmente acaba prejudicando a própria população. É torcendo para que tudo dê errado. Quando pior, melhor para mim. Quando ele estiver pior, melhor para mim, porque está o tanque, e torcendo por um abraço, sabendo que a consequência disso vão para 13 mil pessoas. Então, passando desse pressuposto, dessa realidade, no ano 2009, né, que nós tínhamos 327 funcionários. Se a gente observar as despesas de 2009, com as despesas de 2013, praticamente dobraram. Contudo, as receitas não tiveram a mesma velocidade e proporção de aumento. As despesas dobraram, mas as receitas praticamente continuam as mesmas. Quiçá 2010 e 2011, que em 2013 as receitas foram menores do que esses anos. Muito embora as despesas venham subindo gradativamente. E essa é uma realidade apontada nos TCMs da vida, e está se buscando até soluções. Está tendo a marcha dos prefeitos para Brasília, vai ter uma marcha especial para se discutir, porque senão todos os prefeitos têm que dizer assim, olha, toma Dilma, toma Wagner na prefeitura, administra lá, porque a realidade é fato público e notório, não é uma prefeitura só, única e isolada. O que eu não posso aceitar é, por exemplo, algumas prefeituras que, em vando-se disso,
serviço das costas e não passa essas informações para a população. Então essa redução de receitas, eu creio que os vereadores aqui têm acompanhado, têm participado, têm visto essa realidade em outros municípios, que a gente não está falando aqui de nenhum extraterrestre. A televisão a todo momento está falando isso. Hoje de manhã pela Rádio Sociedade eu ouvi do ministro do Planejamento, o Sérgio Gabriel, ele vinha simplesmente explicando todos esses detalhes. Eu vim de Riachão até que eu vim do Sérgio Gabriel falando o seguinte, que as prefeituras estão literalmente vivendo de súplicas e migalhas que caem da mesa do governo federal e do governo estadual. E a gente sabe, a gente é brasileiro, é baiano, mas a gente não mora no Brasil, nem na Bahia. Nós moramos em Capela, moramos em Riachão, dos municípios, e é para e com os municípios que a gente é atendido diretamente pelas nossas necessidades. As nossas necessidades essenciais, saúde, educação, lazer, são oferecidas e são determinadas diretamente pelo município. Enquanto a gente encontra indicadores sociais baixíssimos e nenhum compromisso com os governos e os entes federativos para a gente fazer isso. Somando-se a isso, a gente encontrou um município que, com dificuldade para receber merenda escolar, e aqui a gente pode apresentar todos os detalhes. Isso é interessante trazer, porque as questões do PSF, a gente vai... Não, mas o Capela Prévio... Doutor Marcelo, eu gostaria que a gente... Não vamos nem falar de compatibilidade de cargos e nada agora. Doutor Marcelo, vamos focar só no Capela Prévio. O assunto Capela Prévia era finanças. Não tem como a gente falar de finanças se a gente passar o quadro e o motivo pelo qual gerou tudo isso. A gente não pode deixar de falar de incompatibilidade de funcionários que está em 2 casos. A gente tem que falar porque isso está gerando despesa para o município. Agora, com certeza, a gente sabe que esses assuntos serão trabalhados em um momento oportuno. Por isso, gente, que eu pedi anteriormente que os vereadores oportunizem mais e mais audiências públicas, que com certeza eu estarei todas aqui, me farei presente, e como estou aberto a todas as perguntas que vocês fizerem aqui, e são documentos para a gente comprovar o que está sendo dito nesse momento. Tudo está sendo feito. Então, em relação ao Capela Prévio, a gente tem um projeto que respeitou a legalidade, diferentemente no ano de 2009, que foi em 60 meses, o prefeito, junto com a categoria, entendeu por bem parcelar em 48 para reduzir esse déficit e tentar manter. Por que em 48? Porque também ele está assumindo diversos valores, quase a ordem de 3,5 milhões dos gestores que passaram. Aqui eu não estou sacrificando ninguém. Todos que passaram também encontraram dificuldades, já chegaram pegando, como a gente fala, a bola de neve andando e crescendo, e a gente tem um intuito, um propósito e uma política hoje de estancar esse crescimento dessa dívida do Capela Prévio. Então é necessário um projeto de lei aqui que está sendo discutido, é de relevante importância, senhora presidente, que a gente discuta, que a gente traga para a população e que explique efetivamente qual é o quadro do Capela Prévio de Capela. Se não é tão bom, também não é tão ruim. Se existe um débito, existe o débito. O débito está aí, débito de outros gestores, e algo para ser solucionado, e que o prefeito e a atual administração do município está aqui encarando esse problema de forma eficaz, de forma contundente, diante de toda a realidade que vivem os municípios brasileiros, especialmente no ano 2013. Quero agradecer e estou à disposição. Neste momento, convido